amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos mais uma vez aqui no canal Imagens em Foco. Bom, hoje é Dia das Mães, um dia especial, um dia para comemorar as mães, de modo especial as suas mães, aquelas mulheres que abnegam a sua vida em função dos filhos, algo que é natural da própria humanidade, não só da humanidade, mas a maternidade é algo muito interessante, muito bonito. Nós temos de lembrar que na natureza é algo imprescindível para a perpetuação de todas as espécies. E as mulheres, assim como as outras fêmeas das outras espécies, vamos dizer assim, elas lutam com afinco a busca de perpetuar a sua criação. E isso, na espécie humana, tem um caráter muito significativo, aquilo que nós chamamos de amor. Amor é um sentimento humano. Então, é um sentimento que nós, seres humanos, temos em relação a vários fatores. Os gregos, de modo especial, possuíam 3 palavras para indicar amor. Havia o eros, que é o amor erótico, ou seja, o amor da procriação, vamos dizer assim, aquele amor que nos faz buscar a outra espécie, o outro sexo, vamos dizer assim, para que nós possamos perpetuar a nossa espécie. É óbvio que quando nós falamos em amor eros, não necessariamente nós só falamos homem, mulher, mas nós falamos homem, homem, mulher, mulher, e aí vai. Hoje nós sabemos como é, não dá para tampar o sol com a peneira. Muitas pessoas falam, isso é aquilo. Bom, nós não temos de emitir juízo de valor aqui. Nós só estamos constatando algo, né? Isso é importante nós lembrarmos. Além do eros, havia também o amor philos, que é o amor filial. E neste amor filial, nós podemos falar exatamente da questão do amor materno. A mãe que ama o seu filho, o pai que ama seu filho, os irmãos que se amam entre si. Então, é essa relação, esse amor que nós chamamos, muitas vezes familiar. E nós tínhamos também o amor ágape, que é o amor doação, é aquele nós podemos chamar também até de amor cristão muitas vezes. Em que sentido? Aquele que você dá e não busca receber algo em troca. É o amor doação. Eu me dou pelo outro e não estou preocupado em receber algo em troca. Muito diferente do que nós vemos hoje, de modo especial, nessa sociedade extremamente capitalista que nós temos. Bom, mas hoje, na realidade, eu não estou aqui para falar do Dia das Mães. Eu quero falar das mães, mas não aquelas mães maravilhosas, o espelho de bondade, de caridade, de abnegação, como muitos hoje, quando nós olhamos o Instagram, por exemplo, nós vemos várias fotos das pessoas elogiando suas mães, o que tem de ser feito. Para mim, de modo especial, o Dia das Mães não é um único dia. Todos os dias são dias das mães, porque as mães têm um papel importantíssimo na criação das pessoas e na criação da sociedade, seja positiva, seja negativamente. Vou dar um exemplo para vocês que me chamou muita atenção. Como todos vocês já sabem, nós trabalhamos há muito tempo com a questão da imagem. E hoje eu quero trazer 3 imagens de modo especial para que nós possamos fazer uma análise aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês darem um like neste vídeo. Sei que vocês vão gostar, eu sei que vocês vão aprender muita coisa aqui. Inscrevam-se no canal, dê uma olhada aí embaixo, está escrito inscrever-se. Pessoal, não custa nada. Cliquem nisso. Para nós é muito importante, para o nosso Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotós, que é o nosso laboratório de análise imagéticas. Vocês podem reparar que nós temos muito material de graça na internet. É só procurar o site jackbran.pro.br. Há muito material, não só da área de imagem, como da área da língua portuguesa,
escultura, arquitetura. Bom, não vem ao caso. Então, isso tudo é muito importante para nós. Valorize o nosso trabalho de pesquisa. E a valorização para nós é muito importante. E nós pedimos exatamente para que vocês se inscrevam, para que deem esse apoio para nós, ok? E, bom, vamos lá. Vamos para a vinheta. Daqui a pouco a gente fala que tem coisas que vocês não vão acreditar, como vocês viram nas fotos no início. Tá bom? Vamos lá! Bom, primeiramente, nós vamos pensar uma coisa. Há muitas imagens, há muitas fotografias de modo especial que nos mostram os séculos anteriores, de modo especial o século XX. Praticamente todo o século XX foi calcado, as imagens foram que nós criamos, que nós construímos, o nosso acervo iconofotológico foi construído a partir de muitas fotografias. E nós temos também o século XIX. A partir da segunda metade do século XIX, nós tivemos uma enxurrada de fotografias que foram construindo também o acervo iconofotológico social, coletivo de toda uma sociedade. É muito importante nós lembrarmos que, até o final do século XIX, grande parte ou toda parte das imagens do mundo que nós conhecemos foram fotografadas. Olhem, isso tem um poder muito grande se nós pararmos para pensar que a imagem é uma invenção, uma descoberta muitas vezes recente, não tão antiga. Mas o que nos chama a atenção muitas vezes, a mim de modo especial, são algumas imagens de algumas pessoas do passado, de modo especial do século XIX. Essa imagem, por exemplo, olhem bem, Blanche Monnier é o nome dessa menina. Quando nós olhamos essa fotografia, eu, de modo especial, eu me maravilho com essa fotografia, porque ela tem uma contemporaneidade muito grande. Apesar de ser uma fotografia do século XIX, começo do século XX, esse padrão de beleza dessa Blanche, dessa francesa, nos lembra muito o padrão de beleza que nós consideramos como belo. É muito importante nós lembrarmos que cada época possui um padrão diferente. Muitas mulheres que nós consideramos bonitas não necessariamente são bonitas dentro de todas as épocas. Não. Cada época possui um padrão diferente de beleza. E isso não só temporalmente falando, mas espacialmente também. Cada sociedade, cada país, cada região possui o seu próprio padrão de beleza, que vai se distinguindo ao longo do tempo. Então, nós temos um padrão que muda temporalmente e nós temos um padrão que muda espacialmente. Então, quando nós vemos algumas pessoas falarem assim, olha, tal fulana é a mulher mais linda de não sei quando, é a mais linda de não sei disso, daquilo. Eu me lembro que a Rede Globo, de modo especial, fez na virada do milênio, do século 20 para o 21, fez um grande festival, uma busca para a mulher mais bela do século. Cara, isso é uma coisa tão aberrante para mim, porque eu penso o seguinte, cada mulher, cada beleza muda no decorrer do tempo. E eu me lembro que naquele momento quem ganhou foi uma atriz da Globo, que estava exatamente fazendo uma novela naquele momento, a Maria Cândida. Ela é muito bela, é muito bonita. Só que você dizer que essa mulher é o padrão de beleza do século, isso é absurdo, isso é esdrúxulo, isso é anacrônico também. Porque há muitas mulheres que poderiam ser consideradas belas dentro do seu período. Bom, voltando à nossa Blanche Monnier. Essa menina, com 25 anos, o que aconteceu? Ela
mostra para a mãe que se apaixonou por um advogado, bem mais velho do que ela. E quando ela se apaixona pelo advogado, ela comenta com a mãe. A mãe, horrorizada, principalmente pelo fato da pessoa não ter posses praticamente, ou seja, era advogado, mas era uma pessoa de uma classe muito inferior a ela. Essa mãe tenta dissuadir a filha de toda maneira para que acabasse esse namorico, esse romance. A filha disse que não iria acabar. Então o que acontece? No dia 1º de março de 1901, quando ela estava completando 26 anos, essa mãe, que deveria ser amorosa, bondosa, magnânima, o que ela faz? Ela prende a filha num sótão da casa em que morava, esperando que a filha largasse essa vontade de ficar com aquela pessoa que era de seu desagrado. Simplesmente, pessoal, essa menina linda e que provavelmente teria um futuro belíssimo pela frente, ficou presa 25 anos. Vocês ouviram bem, 25 anos. Ela ficou, ela praticamente a vida inteira dela presa num sótão. Até que foi denunciado, houve uma denúncia anônima e essa mãe, a polícia acaba invadindo a casa e encontra a menina, a Blanche Monnier, completamente esquálida, lotada de fezes e comidas praticamente apodrecidas numa cama fétida, um quarto fétido. A polícia praticamente não conseguiu entrar no quarto, quase que não consegue libertar a menina porque a pestilência era tamanha. Aí vem a pergunta: como é possível uma mãe agir dessa forma com seu filho? Vocês veem como a sociedade tem um poder muito grande na própria questão hormonal do ser humano. Como eu disse, as fêmeas da espécie fazem tudo para salvar seus filhos. Nós vemos vários casos no mundo animal, assim como nós, enquanto seres humanos, também fazemos isso. Quantas mães fazem de tudo pelos filhos? Só que essa mãe fez tudo por ela. A mãe acaba sendo presa, Louise Monnier acaba sendo preso. O irmão, que foi conivente, também acaba sendo preso e é liberado num tempo depois, o Marcel. Olha que coisa, hein? Outro caso que me chama a atenção, você sabe qual é? É o de Medeia. Medeia, ela é uma peça de teatro, é uma ideia já arraigada no mundo grego. Medeia acaba tendo um caso com Jasão, casa com Jasão e tem 2 filhos. Jasão a Medeia faz de tudo por Jasão, luta pelo amor da sua vida, só que ele acaba desprezando por outra. Que Medeia faz? Medeia pega os seus filhos e, para vingar-se de Jasão, simplesmente mata os 2 filhos e foge. Então é outro caso, ou seja, a ideia do amor e a ideia da paixão e a ideia do ódio, a ideia da vingança. Então são sentimentos muito próximos. E é interessante a gente pensar isso, porque as imagens que nós temos muitas vezes, que os gregos e os romanos nos deixaram, mostram exatamente essa figura feminina extremamente forte,
porque a Medeia era uma mulher que possuía poderes, era uma bruxa, era uma feiticeira, vamos dizer assim, a ponto de ter ajudado Jazão a não morrer, a não perecer diante da maldição que o próprio pai dela havia feito para aqueles pretendentes e aqueles que buscavam um velo de ouro. O que acontece? Ela ajuda este homem, casa com este homem, vai viver com este homem, tem 2 filhos e acaba sendo desprezada. E o desprezo faz com que o amor filial, ou seja, com que o ódio ao marido ou ao ex-marido seja muito maior do que o próprio amor materno. Então isso é algo interessante de nós lembrarmos, né? E aqui nós temos também uma outra questão que eu acho muito importante nós lembrarmos, que é a própria questão dos pais, de modo especial, que buscam perpetuar, ou que buscavam perpetuar a imagem de seus filhos, de modo especial aqueles filhos que partiram muito cedo. Aqui nós temos o exemplo, olhem essa imagem aí. É uma imagem de uma garotinha de 2 anos de idade, Rosália Lombardo. Essa menina morre em 1920 de pneumonia. Os pais estavam completamente desolados. E essa desolação, essa tristeza extrema, fez com que os pais buscassem o que? Perpetuar ao máximo a visão que eles tinham de sua filha. Lembrem, a fotografia vai fazer isso de modo especial, mas mais do que uma fotografia, os pais quiseram a perpetuação do próprio corpo dessa criança. De que maneira? Fizeram com que o corpo da menina fosse embalsamado e fosse colocado na catacumba dos Caputinos, lá em Palermo, na Itália. É um local em que muitas pessoas pediam para serem sepultadas. Olhem as imagens aí. Nós temos vários cadáveres que buscavam esse local como a última morada. Os pais de Rosália também fizeram isso. Mas o amor de querer ver a filha foi maior, de não querer ver a filha perecer. E mais do que uma fotografia, eles quiseram a perpetuação do seu pequeno corpo. Até hoje, nós temos 100 anos, mais de 100 anos depois, olhem como está a Rosália, praticamente perfeita. Isso me lembra um pouco também as imagens que havia no século XIX, para a passagem do século XIX para o século XX, em que as famílias tiravam as fotos dos entes queridos mortos, ou seja, como não havia a forma de preservar, não se buscava isso, o que muitos pais faziam? Tiravam foto com os filhos mortos, em poses, muitas vezes, que lembravam-no vivo. Os olhos fechados eram pintados, as mãos eram abertas, o corpo era colocado em pé. Bom, nós temos muitas fotos que vocês podem ver aí. E essa tradição é uma tradição que se mantém de modo especial no Nordeste, ou se mantinha durante muito tempo, se manteve durante muito tempo no próprio Nordeste do Brasil. Diferentemente dessa tradição vitoriana, lá da Inglaterra, em que se tiravam foto com a família reunida e o morto no meio dos vivos, aqui no Nordeste brasileiro, de modo especial, tirava-se foto do cadáver no caixão, como a última lembrança do último olhar deste ente querido, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero que todos vocês tenham aprendido um pouco, tenham conhecido um pouco. Felicidades para as mães, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Nós temos que sempre lembrar que há exceções em tudo. A toda regra, há exceção. E não poderia haver também na questão das mães, tá bom? Ficamos por aqui. Mais uma vez, espero que vocês se inscrevam no canal, deem um joinha aí no nosso vídeo e compartilhem para os seus amigos. Falou? Tchau para vocês!